Olá pessoal, olá, aqui é Sérgio Viula do Grammar Drops e hoje, começando uma segunda-feira mais feliz, porque o Globo de Ouro é nosso, graças ao Agente Secreto. Então, eu quero trabalhar com vocês hoje alguma coisa da linguagem relacionada a esse filme. Vamos lá? Learn English with the Secret Agent, starring Wagner Moura. Olha bem uma coisa legal aqui, ó. Secret Agent é agente secreto. Mas o que é interessante em inglês é que a palavra secreto é secret, mas a palavra segredo também é secret. Então, quando você ouvir falar em secret, dependendo do contexto, pode ser segredo ou pode ser secreto. Agora, uma coisa que não tem nada a ver com o filme, mas é interessante para a gente aqui também em função dessa palavra. Existe uma marca chamada Victoria's Secret. É o segredo de Vitória. Cuidado, gente, para não falar Victoria's Secrets. Não está certo. Não está certo. O Victoria's tem um apóstrofe S porque significa dela, da vitória. É o segredo da vitória. Então, ó, Victoria's Secret. Mas é o segredo da vitória no sentido do segredo de uma mulher chamada Vitória. Não é o segredo da vitória como o segredo para vencer. Olha que curiosa é a língua. Que coisa fantástica é a língua. Mas dependendo do contexto, da posição das palavras, do que a gente faz com elas, a gente pode falar muita coisa diferente. Mas voltando aqui para o The Secret Agent, que é o filme premiado, maravilhoso, que ganhou agora o Globo de Ouro, representando o Brasil como o melhor filme, né, melhor filme estrangeiro, não de fala inglesa, né? Isso é fantástico. Então vamos lá. Começando pelo nome, como eu acabei de falar agora, Secret Agent. Tem lá em cima, vocês podem ver a transcrição fonética. Eu quero aproveitar para ensinar uma coisinha a vocês, caso vocês não saibam. Se souberem, vão lembrar. Toda vez que você vê um apóstrofo na frente da palavra, como ali, por exemplo, secret, o apóstrofo está bem na frente do S. Ou então, agent, o apóstrofo está bem no começo da palavra agent. É porque aquela parte, aquela sílaba ali, é a sílaba forte. A gente chama de stressed syllable. É a sílaba forte. Então é secret, tá vendo? Puxa para cima no começo, ó. Agent, puxa para cima no começo. Vocês vão ver que às vezes vocês têm também uma vogal que é semitônica, vamos dizer assim. Ela é semi-stressed. Ela não é tão forte, mas ela é mais forte que as outras. Então você vai ter um outro tipo de apóstrofo que a gente vai ver já já em outras palavras aqui. Ele geralmente fica na parte de baixo da palavra. Vamos ver uma frase então aqui. He works as a secret agent. Ele trabalha como um agente secreto. Olha, works as. Quando você trabalha como alguma coisa. Você desempenha aquela função. Não pode usar like, tá, pessoal? É as. He works as a secret agent. Under a false identity. Under, nesse caso aqui, quer dizer sob. Né? É debaixo de, sob uma falsa identidade. Então ele usa uma identidade falsa para poder trabalhar como um secret agent. Tá vendo? Então false identity. Lembra da palavra identity, que é bem interessante, porque também é o nome do documento, tá? Quando você fala ID card, você está se referindo a identity card. É só uma abreviação. Political persecution. Ali, ó. Political persecution. Olha lá o apóstrofe de novo. Political persecution. Ó, persecution. Tem um pouquinho de estresse desse per, mas é o Q que vai ser mais forte. Political ou political persecution. Então vamos lá. Political persecution forced people into silence. A perseguição política forçou as pessoas ao silêncio. Mas olha como eles estão falando ao silêncio. Eles estão usando a preposição into, que dá a ideia de movimento para dentro de alguma coisa. É como se o silêncio fosse um lugar e as pessoas fossem forçadas a entrar nele. É muito curioso como eles constroem as frases. Então, political persecution forced people into silence. Elas tiveram que ficar quietas, silenciadas, nem que fosse na base da violência, incluindo morte. Double life. Double é quando você tem dois. Double life, tá claro, né? Obviamente igual em português, vida dupla. Por que vida dupla? Porque um espião não pode se assumir como espião. Ele tem que fazer alguma outra coisa para disfarçar a sua espionagem. He leads a dangerous double life. Mas aqui que é interessante também você pensar nesse verbo leads, porque ele leva
uma vida dupla perigosa. Você tem dois adjetivos, dangerous e double, para qualificar life. Mas o verbo é lead, que aqui está como leads porque é he. Olha que coisa interessante, em português a gente fala ele leva, mas ele leva uma vida no sentido de ele vive uma vida. Só que em inglês, leva pode ser take, às vezes pode ser bring também, porque bring geralmente é trazer, mas tem horas que você vai usá-lo como levar, né? Eu posso perguntar, por exemplo, do you bring books to school every day? Você leva livros para a escola todo dia? Posso falar take também, mas eles usam muito bring, com essa ideia também de levar para algum lugar. Apesar de bring ser muito melhor traduzido como trazer, normalmente para a gente aqui. Então, quando você fala levar uma vida, você vai dizer take? Não. Você vai dizer bring? Não. Você vai dizer live, porque tem a ver com viver? Não. Você vai dizer lead. He leads a dangerous double life. Mas lembrando que lead também pode ser liderar. Pode ser liderar. Por exemplo, um gerente, um diretor, ele lidera um grupo. He leads, ou então she leads, ela lidera a group, a team. Então, bem interessante também esse verbo lead aqui nesse contexto. Como ele leva uma vida dupla, obviamente ele vive sob a égide do medo. Ele vive sempre com medo de que alguma coisa possa acontecer. Então, a palavra conspiracy vai ser muito importante. Conspiracy, olha ali, conspiracy. Esse spi é que é forte, tá vendo? Tá lá o apóstrofozinho lá. The plot revolves around a political conspiracy. O enredo, ele gira em torno, ó, revolves around. Por que revolves? Porque plot é it, é uma coisa. The plot revolves around a political conspiracy. Então, ele gira em torno. Our planet, Earth, revolves around the sun. O nosso planeta, a Terra, ele gira em torno do Sol, ok? Então, a conspiração política, essa political conspiracy, é o centro desse plot. Tudo vai girar em torno disso. Muito bem. Olha quanta coisa a gente está aprendendo só pensando em meia dúzia de coisas a respeito do filme, mas tem muito mais. E seria fantástico se vocês pudessem, além de ver esse filme em português, pudessem vê-lo também dublado em inglês, porque vai ser muito curioso ver como eles dublaram tanta coisa relacionada ao Brasil para a língua inglesa. Agora, olha essa cena aqui. Essa aqui é muito icônica, né? Ele no orelhão. Você sabia que orelhão em inglês é phone booth? Porque é cabine telefônica, não tem outro nome. É phone booth. Na Inglaterra é aquela quadradinha lá, retangular, né? Que parece uma caixinha. Linda, né? Já estive lá e achei aquilo tudo muito charmoso. Mas o nosso phone booth era muito icônico. Esse que a gente chama de orelhão, porque ele parece uma orelha gigante realmente, né? E ele está usando esse telefone, que é um public phone booth, que era a base de fichas. Muita gente não sabe nem o que é isso, nunca viu isso na frente, né, de si mesmo. Então, você tinha que colocar as tokens para poder fazer a ligação. Nos Estados Unidos também usavam coins no passado, mas aqui eram tokens. Por quê? Porque o preço variava. A inflação era muito alta, então você comprava a ficha. Hoje podia ser, sei lá, 30 centavos, amanhã podia ser 50, no dia seguinte podia ser R$1, entendeu? Então eles tinham que usar a ficha para que você comprasse a ficha pelo preço atualizado de cada ficha. E não era simples não. Algumas ligações consumiam em pouco tempo 5 fichas, outras 15, 20, se fossem interurbanas. Internacionais, então, era um absurdo, não tinha nem como. Porque você ia superlotar o telefone de fichas, ele ia ficar cheio em minutos, talvez. Era impossível. Então as pessoas faziam geralmente essas ligações a cobrar, né? E isso era ruim para quem recebia, porque a pessoa que recebia que pagava, né? Mas vamos voltar aqui, ó. Oppressive atmosphere. Você vê ali direitinho como é que é a sílaba tônica de cada palavra. E a frase é: The oppressive atmosphere is felt in every scene. A atmosfera opressiva, opressora, é sentida em cada cena. Olha a voz passiva de novo, is felt, porque infinitivo desse verbo é feel, o passado é felt e o particípio é felt. Quando eu digo é sentida, eu estou usando o particípio do passado.
eu vou dizer is felt. E por que isso? Porque eu estou falando no presente. Ela é sentida em cada cena. Não é foi sentida, não será sentida, ela é sentida. Isso traz o relato para mais perto da gente. É muito curioso que a voz passiva no presente dá dinâmica ao modo como você fala ou escreve sobre o filme. E aí, é claro, eu não podia deixar de fazer aqui uma homenagem, né, ao Wagner Moura e toda a equipe, toda a equipe de produção, o elenco. Então, o texto é: All the competence and dedication of Wagner Moura, as well as the entire cast and crew of the film, have been rewarded with award after award. And the Golden Globe is the second most important prize in cinema. Could an Oscar for Brazil be coming again? We are rooting for it. Ou então, we are rooting for it. O que significa isso? Toda a competência e dedicação do Wagner Moura, assim como, ou como também, as well as, tá vendo? Todo o elenco, né, e equipe do filme, tem sido, olha o verbo aí no present perfect, para dizer que foram e continuam sendo, olha, tem sido, have been, rewarded, com prêmio após prêmio. E o Globo de Ouro é o segundo mais importante do cinema. Então, olha só, the second most important, superlativo. Quando a gente tem um que é o topo, né, a gente vai falar most important. Como ele não é o mais importante de todos, ele é o segundo, tem um mais do que ele, a gente vai dizer the second most important prize in cinema. E aí a pergunta retórica, que eu espero que ela se responda por si própria, que ele realmente ganhe. Could an Oscar for Brazil be coming again? Poderia um Oscar para o Brasil estar vindo por aí? Essa é a ideia. Por quê? Porque a nossa querida Fernandinha Torres já ganhou um. E agora o Wagner Moura pode trazer o segundo. E o que significa we are rooting for it? Significa que nós estamos torcendo por isso. Root for, quando você torce por um time, por uma equipe, por alguma coisa. E root for something. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, porque esse é o Grama Drops, sempre conectado em tudo que acontece e trazendo para você dicas interessantíssimas de inglês. Se você gostou, siga o canal, compartilhe o vídeo, deixe um like e faça um comentário.